Superstições bizarras da Era Medieval. A Idade Média, aproximadamente do século V ao XV, foi um período marcado por forte influência religiosa, desconhecimento científico e intensos temores sobre forças sobrenaturais. As crenças místicas moldavam o comportamento das pessoas, determinando desde aspectos do cotidiano até punições severas para aqueles que desafiavam os dogmas da sociedade. Muitas dessas superstições nasceram como explicações para eventos naturais ou fenômenos inexplicáveis. Algumas permaneceram em certas culturas, enquanto outras desapareceram com o avanço da ciência. Neste texto, exploramos as superstições mais bizarras da época medieval, seu impacto e como influenciaram a vida das pessoas. 1. A caça às bruxas e os métodos de julgamento. Durante a Idade Média, a ideia de que bruxas existiam e realizavam pactos com o demônio era amplamente aceita. Bruxas eram acusadas de provocar colheitas fracassadas, espalhar doenças e até causar infertilidade em pessoas e animais. Os métodos de julgamento eram extremamente cruéis e, na maioria das vezes, impossíveis de serem vencidos. Entre os testes aplicados a suspeitas de bruxaria, destacavam-se: o teste da água. A acusada era amarrada e jogada em um rio. Se afundasse, era considerada inocente, mas morria. Se flutuasse, era culpada e condenada à fogueira. O teste da agulha. Pessoas investigadas por bruxaria tinham seu corpo perfurado por agulhas em busca de marcas do diabo. Qualquer cicatriz ou mancha poderia ser considerada um sinal de pacto com forças malignas. O julgamento do fogo. Suspeitos de bruxaria eram obrigados a segurar ferro quente por um determinado tempo. Se a pele se queimasse gravemente, era prova de culpa. Milhares de mulheres foram executadas com base nesses julgamentos absurdos, especialmente entre os séculos XV e XVII. 2. Gatos pretos. Companheiros de bruxas. O medo das bruxas levou à perseguição de gatos pretos. Acreditava-se que esses felinos eram demônios disfarçados ou espíritos malignos que ajudavam as bruxas em seus feitiços. A Igreja Católica alimentou essa crença, argumentando que os gatos eram criaturas do diabo. Consequentemente, em diversas regiões da Europa, esses animais foram caçados e mortos em massa. A matança indiscriminada de gatos contribuiu para a proliferação de ratos, facilitando a disseminação da peste negra no século XIV. A ironia? A superstição que deveria proteger as pessoas contribuiu para uma das maiores epidemias da história. 3. Objetos amaldiçoados e rituais de purificação. Muitos objetos eram considerados amaldiçoados, especialmente aqueles que pertenciam a pessoas mortas em circunstâncias trágicas. Espadas de cavaleiros derrotados, joias de reis assassinados e roupas de vítimas de execuções eram temidos. Para evitar maldições, certos rituais eram realizados. Queima dos objetos. Muitos itens eram queimados como forma de eliminar sua carga negativa. Purificação com água benta. Objetos considerados perigosos eram mergulhados em água sagrada para remover sua maldição. Enterro de posses amaldiçoadas. Alguns nobres enterravam itens de pessoas falecidas em cerimônias especiais, acreditando que isso impediria a ação de espíritos malignos. 4. Espíritos e demônios nos sonhos. Os sonhos eram frequentemente interpretados como mensagens divinas ou demoníacas. Um sonho positivo poderia indicar sorte, enquanto pesadelos eram vistos como sinais de perigo. Algumas crenças populares sobre sonhos na Idade Média incluíam: sonhar com falcões significava sucesso e prosperidade. Sonhar com corvos ou sombras escuras indicava morte iminente. Espíritos malignos podiam visitar as pessoas durante o sono para roubar sua energia vital. Para afastar entidades sobrenaturais, algumas famílias medievais colocavam objetos de ferro perto da cama, pois acreditavam que o metal repeliria forças malignas. 5. Sangue, como proteção contra maldições. O sangue era visto como um elemento poderoso contra feitiços e maldições.
Em certas aldeias, acreditava-se que espalhar sangue de galo na porta de casa afastaria espíritos malignos. Além disso, guerreiros tinham práticas ritualísticas envolvendo sangue, beber sangue fresco. Alguns guerreiros acreditavam que ingerir o sangue de inimigos lhes concederia força e coragem antes da batalha. Marcar a pele com sangue de animais. Alguns grupos medievais pintavam símbolos em sua pele usando sangue de animais, acreditando que isso lhes daria proteção sobrenatural. 6. O medo dos mortos-vivos e espíritos errantes. A ideia de que cadáveres podiam se levantar e vagar pelo mundo, assombrando os vivos, era comum na Idade Média. Pessoas acreditavam que mortos que não recebiam rituais adequados poderiam voltar para se vingar. Para evitar isso, algumas práticas eram adotadas. Enterrar corpos com pedras pesadas sobre o peito, impedindo-os de levantar. Colocar estacas de madeira no coração dos falecidos, uma prática que mais tarde seria associada aos vampiros. Cortar os pés ou mãos de certos cadáveres para evitar que caminhassem após a morte. Essas crenças foram influenciadas por folclores e histórias sobre mortos-vivos que aterrorizavam aldeias. Conclusão: a Idade Média foi um período onde o medo do desconhecido moldou a sociedade e suas crenças. Superstições bizarras eram levadas a sério, influenciando desde julgamentos de bruxaria até práticas de proteção contra espíritos malignos. Embora hoje muitas dessas crenças sejam vistas como absurdas, elas mostram como a falta de conhecimento científico e a influência religiosa transformavam o modo de vida das pessoas.